Eu sou o Patrício Neto e primeiro gostaria de agradecer o convite para estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que eu venho aprendendo nos últimos anos, em especial ao Edson, um grande colega e amigo aí do mercado segurador. Eu hoje atuo como Head de UX da Caixa Seguradora, mas hoje eu não vou falar muito sobre o meu trabalho, o que eu faço lá na seguradora hoje, não. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa dualidade, que são os desafios do microseguros num cenário de macromudanças. E aí, para começar, eu queria só trazer essa fala do Charles Kettering, que é um grande projetista da GM, um pesquisador muito conhecido dentro do setor automobilístico, que sempre falou que o mundo detesta mudanças. E, no entanto, é a única coisa que traz progresso. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa dinâmica de mudança, sobre essas coisas de mudar, de fazer diferente no sentido de como a mudança impacta na nossa vida. E depois nós vamos até olhar sobre como isso cai dentro do mercado segurador como um todo e também um pouquinho sobre isso no microseguros, como que é a relação e os desafios que os microseguros enfrentam aí nesse mundo que está sempre mudando. Mas para começar hoje, agora, eu queria pedir a permissão de vocês para a gente observar um pequeno vídeo, é um curta da Pixar, que ele ilustra muito bem um cenário de mudança e o que a gente enfrenta nesse mundo que sempre muda aí. E é isso, assim, é um vídeo, é um filmezinho bem
bem lindo, uma história bem bacana aí do pequeno passarinho que está no ninho, que está na zona de conforto dele, que está no lugar onde ele se sente seguro, se sente tranquilo, e ele é obrigado a sair do ninho, ele toma caldo, enfrenta problemas, ele acaba voltando para um lugar onde ele tem mais segurança, depois ele fica com medo de sair, ele fica perdido para poder saber como que ele tem que interagir com esse diferente, e ele acaba despertando ali em algum momento a curiosidade no novo, a curiosidade de abrir os olhos para aprender, se permitir para esse novo. E aí ali ele identifica diversas oportunidades. Ele começa a degustar o sucesso e, consequentemente, ele evolui. E a gente vai falar hoje muito sobre essas dualidades. Essa dualidade do contexto que envolve mudar e não mudar, do evoluir e do se manter, do microseguro e das macromudanças. Então, daqui para frente a gente vai passar por essas conversas, mas sempre lembrando dessa dualidade, dessa diferença entre o micro e do macro, do mudar e não mudar, desses opostos que nós vamos desbravar aí pela frente. Então, para a gente poder começar essa conversa, eu vou para a minha zona de conforto. E, como um bom designer, eu vou tentar entender sobre quem a gente está falando aqui quando a gente fala de mudança dessas dualidades, quem que é o objeto, quem que é a pessoa que a gente está tentando entender esse comportamento. E por isso nós vamos falar sobre o Homo sapiens, essa espécie que na evolução humana acabou se tornando a espécie dominante e é o nosso objeto de estudo hoje aqui, o objeto da nossa conversa. Quando a gente olha para o Homo sapiens, a gente tem que olhar para a evolução, para como esse Homo sapiens se evoluiu. Pouca gente sabe de verdade sobre isso, mas sim, a gente convivia com outras 5 espécies de Homo. Tinha o Neandertales, que era o mais famoso, e algumas outras, e por diversos motivos, o Homo sapiens, todos nós, fomos a espécie que dominou, que acabou seguindo aí dentro de uma dominação e presença mundial. O curioso é que essa espécie é a espécie que evoluiu, mas ainda assim, milhões de anos depois, a gente continua olhando para esse tema, para essa temática de evolução, por uma perspectiva completamente errada. E eu não tenho medo de afirmar que é uma perspectiva errada, porque a gente ainda acha que tudo no mundo é linear, que o pensamento, que a forma de agir, que tudo que vai acontecer é planejável, é previsível. A gente tem mania até de colocar tudo em cronograma, né? Fingir que a gente vai criar um projeto, que tudo vai se executar da forma como a gente espera que as coisas se executem, que tudo vai acontecer da maneira que a gente espera que ela aconteça. Todo dia, quando a gente levanta e vai enfrentar o mundo, a gente cria um plano linear na nossa cabeça. Eu vou sair daqui, eu vou fazer ali, eu vou cumprir tal missão, vou fazer tal ponto. Só que, na verdade, o mundo não é linear. O mundo não é planejável. O mundo não é previsível. E a gente, como ser evoluído, como a espécie que evoluiu, a gente deveria saber disso. Vou dar um exemplo para a gente explicar sobre como isso faz a gente errar feio. Eu quero que cada um aqui agora imagine, reflita sobre onde você estava na virada do ano de 2019 para 2020. Lembra a sua festa de Réveillon, onde você estava. Imaginou, lembrou? Então, naquele dia, naquele momento, você no mínimo suspeitava que 2020 seria um ano que a maioria das pessoas iam ficar mais tempo em casa do que no trabalho, mais tempo em casa do que na rua,
mais tempo em casa do que em determinadas situações com os seus familiares? Alguém previu isso? Podia até prever o que ia acontecer. Mas ninguém, e eu afirmo sem medo, que ninguém previu que isso iria ser o ano de 2020, em 2019. E esse ano de 2020 também foi o ano que a gente escolheu uma máscara que combinasse com a roupa para a gente sair. Beleza. Tem um cara ali que previu que a pandemia seria em 2020. Esse cara previu que a gente ia usar máscara como peça de roupa. É tanto fator, é tanta coisa que quebra a linearidade, que quebra essa visão certinha, sequencial que a gente imagina o mundo. E isso não é de agora, isso não é um fato exclusivo desse ano. Isso eu também posso provar. Assim como você fez os seus planos de 2019 para 2020, você lembra da última vez que você entrou numa locadora de vídeo? Você imaginava que naquela época, que foi a sua última vez que você entrou numa locadora de vídeo, você ia sentar no seu sofá e você ia ter um cardápio de filmes, onde você ia escolher o filme que você quisesse, onde você não teria limite de visualização, onde você teria acesso a tudo, onde você poderia dar o seu retorno e escutar como as outras pessoas entendem que aquele produto é oferecido. E tudo isso sem sair do seu sofá. Você pode fazer isso de pijama, pelado, você pode fazer isso do jeito que você quiser e for mais interessante para você. E se eu te contasse que em 1999, no ano de 2020, uma pessoa no Japão ia poder participar da festa de aniversário de uma pessoa no Brasil? Cara, do outro lado do mundo. Na hora do parabéns, você liga e a pessoa no Japão está cantando parabéns junto com você. Ela no Japão, você no Brasil, ao vivo, em tempo real. Se alguém achou que tudo que eu falei fosse previsível e essa pessoa descobriu isso em 99, por favor, entre em contato comigo, porque eu preciso aprender o que você já aprendeu. Porque o Homo sapiens, exatamente por ele achar que as coisas são lineares, ele esquece dessa imprevisibilidade. E a gente tem sempre essa mania de prever o futuro, mesmo sabendo que ele não é linear. O curioso é que a nossa evolução ela é exponencial. E hoje, no dia de hoje, o mundo já é diferente do que ele era ontem. A nossa evolução, ela vem ganhando uma velocidade e ela vem ganhando uma nova forma de uma curva exponencial, de uma curva que ela não respeita a linearidade. É uma curva que ela não respeita a maneira como a gente espera que o mundo é. E mesmo assim, nosso amigo Sapiens ainda continua querendo controlar todas essas mudanças. Ele continua achando que sabe de tudo, mesmo sendo impossível saber de tudo que vai acontecer no mundo. Isso mexe com ele e mexe com a confiança desse cara. Ele perde o controle do que é real e do que é mentira. Ele perde o controle da realidade. E tá aí uma coisinha que ele nunca vai ter: controle. Como que você vai controlar o incontrolável? Como que você vai controlar o que pensa milhões de pessoas? Como que você vai controlar o que a pessoa mais próxima de você quer, gosta, deseja? Não tem como. A gente continua tentando controlar o incontrolável. A gente tenta estudar, analisar, entender, prever. A gente tenta. Como sapiens, a gente acha que as coisas são binárias. A gente tenta.
Mas eu acredito que você, em plena pandemia, com o mundo do jeito que está, você resolveu parar e estudar, aprender, ouvir coisas novas, novas coisas. Eu acredito que você é do tipo de sapiens que vai continuar evoluindo. Então, eu vou te chamar de um tipo de sapiens diferente. Aquele que acredita na mudança. Aquele que não é aquele cara resistente, que acha que o mundo é linear e vai continuar do jeito que ele sempre foi. Você está aqui porque você sabe que o mercado de seguros vem mudando. Se você se colocou à disposição de aprender uma coisa nova, você sabe que o mercado de seguros vem mudando. E a gente já tem diversos cases de mercado que provam que seguros podem ser simples. Que toda a complexidade que a gente um dia criou, ela pode ser quebrada. Ela pode ser trabalhada de um jeito mais fácil para quem usa. E o curioso é que nesse momento nunca teve tanta gente nova trabalhando com seguros. A gente nunca viu tanta gente que nunca teve a ver com seguros começando a trabalhar nesse mercado. Tanta gente que conhece muito sobre seguros, mas está aprendendo sobre coisas novas, exatamente para reinventar a maneira como as coisas são feitas. Hoje, no Brasil, a gente já tem dezenas e dezenas de insurtechs atuando e mudando a forma como a gente trabalha seguros. Você pode ignorar isso, mas você veio até aqui e você sabe que o mercado está mudando. Então, para mim, você é o tipo de sapiens que acredita na mudança. E não acha que é só no Brasil esse privilégio da mudança. No mundo também a gente nunca teve tanta gente mexendo com seguros, mudando a forma como as coisas são feitas. E eu nem sei que eu já nem preciso mais entrar em tantos detalhes, porque durante o dia a gente já falou um pouquinho sobre como é o cenário mundial, brasileiro, e vocês já estão bem cientes sobre como isso vem acontecendo. E o mais legal é que essas novas pessoas, esses novos players, eles trazem visões novas sobre como as coisas são feitas. Eles trazem uma visão diferente sobre como fazer cada coisa. E aí, eu trouxe aqui rapidinho 2 exemplos que, particularmente, eu gosto bastante, que é o Oscar e a Lemonade. Simples, direto, objetivo, leve e com foco em resolver o problema da galera. O curioso é que, ainda assim, tem um tipo de sapien que continua com a mesma visão de sempre, com um jeito típico, comum, padrão. Mas lembra que a gente estava falando sobre ter controle sobre as coisas? Lembra que a gente estava falando que esse tipo de sapiens, no fundo, ele quer controlar, ele quer ter controle sobre o que é mudança, sobre o que é incontrolável? A forma como a gente trabalha o risco é uma forma que a gente deixa o risco dos seguros o mais confortável possível para a gente. A gente cria um jeito de sentir conforto, de sentir controle na forma como a gente mede, calcula e brinca com o risco do seguro. A gente tenta enquadrar todo mundo na média, num padrão, numa constante de comportamento, numa constante de atuação, para tentar fazer com que tudo seja previsível, para tentar fazer com que tudo seja linear. E aí eu te pergunto, é errado fazer isso? É errado a gente tentar trazer o risco para uma zona de conforto, para uma zona onde a gente tenha mais controle? É errado a gente tentar entender um padrão, uma linearidade no comportamento? Não é. A gente está fazendo certo.
A gente não está fazendo errado em tentar entender a forma como as coisas acontecem. E a gente cria os modelos para que eles tentem prever o imprevisível. O problema é que a gente, às vezes, despreza o que está fora da curva. A gente despreza o diferente. E isso faz com que a gente ilumine alguns aspectos, alguns lugares que a gente está vendo. E nesses lugares, essa luz, ela vai permitir com que a gente aprenda muito, com que a gente trabalhe muito bem, que a gente saiba facilmente prever como as coisas vão acontecer. O curioso é que quando a gente ilumina parte do que vem como problema, a gente deixa de ver o pontinho preto que está fora da luz. E esse cara, ele pode representar a mudança. Esse cara pode representar o diferente. Esse cara é a sua oportunidade. E a oportunidade, ela vem de onde a gente menos espera. E uma coisa que eu te falo tranquilo, até porque a gente já comentou até de exemplos, é que essa galera nova já conseguiu melhorar e muito a experiência de quem usa seguros. A gente já teve avanços significativos em experiência. Experiência é uma parada que tem gente que hoje fala assim, pô, isso é legal. A gente já começou a melhorar muito o processo. A forma como a gente trabalha seguros dentro da nossa empresa, a forma como a gente executa, a forma como a gente operacionaliza esse negócio. E aí vem a grande bolinha vermelha, produto. Agora chegou a hora da gente evoluir produto em seguros. Fugir da caixinha, fugir do senso comum, fugir só daquela parte que a gente está iluminando. Criar novas caixinhas, mas caixinhas que façam sentido por contexto, que faz sentido para onde a luz não pega, que faz sentido para o diferente. E aí a gente volta para a nossa curva padrão. E aí a gente passa a ver que tem um carinha que está fora da curva. A gente volta a ver que esse carinha, de fato, é uma oportunidade. E solução para a gente que não sente bem com a forma como as coisas são feitas hoje é a oportunidade que a gente precisa. É exatamente para essa galera que não se sente bem com a forma como a gente trabalha que tem um grande aspecto de oportunidade. Aí eu pergunto para vocês, é possível vender seguros para baixa renda? É possível vender seguros na favela? É possível vender seguro na floresta amazônica? É possível vender seguros para uma etnia específica? É possível? Sim, é possível vender qualquer tipo de seguros para as pessoas que estão fora do padrão. Mas é possível desde que você entenda os contextos de experiência, processo e produto de cada uma dessas novas oportunidades. A gente precisa tratar a experiência como uma experiência que não necessariamente é a experiência padrão, assim como um processo que entregue uma proposta de operação que faça sentido para quem está fora do padrão. E um produto vinculado ao contexto de vida também fora desse padrão. E aí a gente volta para falar de evolução. Porque eu sei que você já entendeu que você é uma espécie que está evoluindo. E o mercado precisa de gente como você, cara. Precisa de gente como você que entendeu que a gente precisa evoluir, que a gente precisa mudar. E que a mudança está nessas dualidades, está nessas diferenças. A gente precisa de pessoas no mercado que sabem que tem gente por aí com medo de ler condições gerais, porque tem medo de ser passado a perna, tem medo daquele contrato
prender, tem medo que aquele contrato ele te torne um refém, tem medo de não entender o que a gente está querendo dizer. Eu sei que você é do tipo de pessoa que sabe que tem gente por aí com medo de ligar para as nossas empresas, com medo da burocracia que a gente tem, que a gente exerce, que a gente pratica. E olha que essa pessoa ela pode estar preocupada com um funeral que ela precisa planejar. E mesmo assim ela sente medo, ela se desespera só de imaginar em ligar para a gente. A gente sabe que por aí tem gente também que tem medo de ouvir um não com seu cadastro negativo, porque a gente não sabe olhar para um contexto diferente para ela. E às vezes a gente dá a notícia de um jeito mais duro. A gente faz essa pessoa passar vergonha. Mas lembre-se que a gente tem um fora da curva para explorar. E que, por mais que a gente analisa uma zona de risco onde a gente deixa confortável, com o passar do tempo, a gente vem diminuindo o tanto que a gente aceita correr riscos. E esse risco menor significa que a gente está padronizando a forma como as coisas são feitas. Mas para alguns, isso também significa que a gente está criando novas oportunidades, enquanto outros podem estar limitando seus negócios. E é sobre essas oportunidades que a gente traz um outro contexto de relação. Porque essas oportunidades, elas estão vinculadas a um outro comportamento de pessoas, de contexto de vida. Você já pensou se a gente trabalhasse seguros naquela zona de oportunidades, sem linguajar técnico? Se tudo fosse simples e resolvesse o problema do cliente, se todo mundo lembrasse que fidelização dá lucro e que todo produto fosse de acordo com o contexto das pessoas, se a gente trabalhasse aquilo tudo, seria como se fosse evoluir, né? Mas para evoluir, a gente tem que lembrar que todas as mudanças do mundo são parte da sua evolução também. E que o papel do corretor do seguro é humanizar o processo. No contato humano, no olho. Até fazendo um parêntese aqui, no futuro um robô vai conseguir fazer o mesmo que o médico faz. E ele saberia sobre os dados de todos os outros robôs em tempos reais. Ele seria até mais eficiente em alguns aspectos. Mas ele nunca vai substituir o calor do abraço de um enfermeiro se o cliente estivesse sentindo dor e ele não precisasse de um remédio, ele precisasse de um afago. Isso significa que o futuro é digital, mas ele é digital para que a gente possa ser mais humano. Por isso que gente como você, que está aqui, que quer evoluir, que acredita na mudança, faz toda a diferença no nosso mercado. E por isso que microseguros faz toda a diferença. Microseguros tem a ver com inclusão. Microseguros tem a ver com o ato de incluir. E incluir em experiência, incluir o processo e incluir produto. Trabalhar esses três aspectos de forma como a gente consiga incluir e trabalhar todas aquelas zonas de oportunidades. Incluir é unir o mundo virtual e o mundo físico. Incluir é ligar o dia a dia com o digital. Incluir é se aproximar da realidade das pessoas. E por isso, para incluir, a gente precisa atuar de forma híbrida, ou seja, unir o virtual e o físico, o digital e o físico. Olha aí, mais uma dualidade. Unir duas coisas diferentes. Quando a gente fala do virtual, a gente está falando em gerar escala. A gente está falando que o virtual te ajuda a potencializar plataformas, te ajuda a potencializar redes, te ajuda a potencializar
a forma de distribuir, te dá velocidade para chegar onde você não chegaria. O virtual te ajuda a trazer eficiência, te ajuda a fazer o processo de um jeito mais rápido, mais barato, mais simples. O virtual te ajuda a rentabilizar, porque ele te ajuda a reduzir custo, ele te ajuda a chegar onde você não chegaria e ele te ajuda a chegar com uma coisa que chama informação de grupo. Ele te ajuda a trabalhar informações coletivas. Não informações no aspecto de padronização, mas informações no aspecto de contexto. E o quanto físico te ajuda a criar conexão, te ajuda a ligar mais forte um vínculo com um cliente, com uma pessoa. Ele te ajuda, o mundo físico te ajuda a fazer parte de uma comunidade, te ajuda a agir localmente, porque a gente pode concorrer com comunidades, a gente pode concorrer com uma igreja, a gente pode concorrer com um grupo de interesse, a gente pode concorrer com uma equipe esportiva, dentro do nosso próprio produto. O físico te ajuda na presença. Ele te ajuda a estar próximo no momento certo. Assim como o físico, ele te ajuda a trabalhar e evoluir na conexão empática. E essa conexão empática, criar empatia, vai gerar todas as outras condições de conexão, de comunidade e criação de presença. Por isso a gente precisa do virtual, para ter velocidade e volume. E por isso a gente precisa da presença física, onde a gente vai tornar tudo mais humano e relevante. Para isso a gente precisa evoluir. Para isso a gente precisa respeitar a dualidade, aceitar o diferente. Para isso a gente precisa incluir. E lembra, microseguro se trata de inclusão. No mundo macro, a solução é ser micro. E ser micro é evoluir. O futuro está na nossa capacidade de criar conexões verdadeiras. O futuro está na nossa capacidade de ser relevante. O futuro está na nossa capacidade de evoluir. O futuro do seguro é micro. Mas lembre, as oportunidades são macros. Boas mudanças.